Vamos mergulhar hoje numa história fundamental. Uma história sobre um rei, um não que veio do céu e uma promessa que literalmente mudou o curso de tudo. É um momento que não define só um reino, mas o futuro de uma fé inteira. E tudo começa com essa pergunta. Imagina só ter a melhor das intenções, um plano que parece nobre, lógico, perfeito, só para ouvir um sonoro não de quem está acima. Pois é exatamente esse o dilema no centro da história que a gente vai explorar hoje. Nosso roteiro vai seguir essa jornada. A gente começa com a intenção do rei, passa pelo não surpreendente de Deus, entende o conceito das duas casas, mergulha na promessa eterna, vê a reação humilde do rei na sua oração e, por fim, a gente amarra tudo com o legado dessa aliança. Ok, vamos lá. Pra gente entender a cena, tudo começa com o rei Davi num momento de paz, sabe? Uma tranquilidade que ele não via há muito tempo. Pensa bem, depois de anos fugindo, lutando, consolidando o reino, Davi finalmente pode respirar. Ele não está mais escondido em cavernas, mas sim morando numa casa de luxo, um verdadeiro palácio, que é um símbolo de estabilidade e da bênção de Deus na vida dele. E é justamente nesse conforto que uma inquietação bate. Davi olha para a casa dele, toda imponente, e depois olha para o lugar onde a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, estava guardada, numa simples tenda. O contraste é gritante, né? Como podia ele, um rei, viver com tanto luxo, enquanto o símbolo do Rei dos Reis ficava num lugar tão temporário? E a intenção de Davi era nobre. A lógica era perfeita. Ele queria honrar a Deus, dar a ele uma casa permanente e gloriosa que servisse como centro espiritual para toda a nação. Era, no fundo, um gesto de gratidão e de muita devoção. Mas é aqui que a história dá uma virada daquelas, totalmente inesperada. O que parecia ser o plano mais correto e piedoso possível acaba encontrando uma barreira divina. Quando o profeta Natan ouve o plano, a reação dele é imediata. Vai fundo, rei, com certeza Deus está contigo. Afinal, parecia a coisa mais certa a se fazer. E isso já nos mostra uma coisa. Até um profeta, agindo por conta própria, pode se precipitar. As melhores intenções humanas não garantem necessariamente o alinhamento com o plano divino. E essa é a questão crucial aqui. Davi tinha uma motivação excelente. Natan deu a sua bênção. Mas existia um plano muito maior rolando nos bastidores. Um plano que eles ainda não conseguiam enxergar. A correção vem rápido. Deus intervém naquela mesmíssima noite e dá a Natan a verdadeira mensagem para Davi. A resposta é não. E aqui, para o profeta foi preciso humildade para voltar atrás. E para o rei? Bom, para o rei foi preciso uma submissão ainda maior. Então, tá. Mas por que o não? As fontes nos dizem que a casa de paz de Deus não deveria ser construída por um rei de guerra, um homem que derramou muito sangue. O papel de Davi era outro: preparar o caminho, juntar os materiais. E o mais importante de tudo, Deus usou essa recusa para revelar um sim infinitamente maior. E isso nos leva direto para o coração da história, que é revelado num jogo de palavras brilhante. Tudo gira em torno do que significa a palavra casa. Sabe, em hebraico, a palavra para casa tem esse duplo sentido. Pode ser uma estrutura, um prédio, ou pode ser uma família, uma dinastia, uma linhagem que continua por gerações. E essa dualidade é a chave para a gente entender a promessa de Deus. E aqui a gente vê uma inversão simplesmente incrível. Davi oferece: eu construirei uma casa para o Senhor. E Deus responde: não, Davi, sou eu que construirei uma casa para você. Deus pega a boa intenção de Davi e eleva ao nível cósmico. O foco não era mais uma casa de cedro, mas sim o estabelecimento de uma dinastia eterna. Essa promessa é o que a gente conhece como a Aliança Davídica. É um dos pilares de toda a teologia bíblica. Vamos ver como ela se desdobra no tempo. A promessa tem 3 camadas, basicamente. No curto prazo, o filho de Davi, Salomão, de fato construiria o templo. A médio prazo, a dinastia dele continuaria no trono de Israel por séculos. Mas o cumprimento final, o mais importante, é eterno. Um descendente de Davi, o Messias, teria um reino que simplesmente não teria fim. E essa é a promessa, com todas as letras. É uma garantia incondicional, eterna. Deus não estava só rejeitando um projeto de construção. Ele estava, na verdade, estabelecendo as bases de um plano de redenção que atravessa toda a história. Agora, a reação de Davi a tudo isso é tão importante quanto a promessa em si.
Em vez de ficar frustrado ou confuso, ele demonstra uma humildade profunda que chega a ser inspiradora. Diante de uma promessa tão gigante, a primeira reação de Davi é de puro espanto. Quem sou eu? Ele pergunta. Ele se vê como totalmente indigno. Ele reconhece que tudo o que ele recebeu não foi por mérito, mas por pura graça de Deus. A identidade dele não estava em ser rei, mas em ser servo. Essa oração de Davi nos dá um modelo incrível de maturidade. São 3 passos, basicamente. Primeiro, gratidão por um presente que ele não merecia. Segundo, um testemunho claro da grandeza de Deus. E terceiro, uma entrega total, confiando que o futuro estava nas mãos de Deus. Então, para a gente fechar, qual é o impacto duradouro dessa história? Por que esse momento é tão central em tudo? O ponto crucial aqui é este. Às vezes um não de Deus não é uma rejeição, mas um redirecionamento para algo infinitamente maior. A história de Davi nos ensina que a submissão, mesmo quando vai contra os nossos planos mais nobres, pode abrir a porta para promessas muito mais profundas. E essa aliança se tornou a grande esperança de um reino eterno. E a gente termina com essa reflexão. A história da aliança davídica nos desafia a olhar além dos nossos próprios planos, por melhores que eles pareçam, e a nos perguntar, quando uma porta se fecha, que promessa eterna pode estar, na verdade, prestes a se abrir? Essa é a grande reflexão que fica.